Sabe aquela sensação de cansaço que parece nunca acabar? Aquela exaustão que não passa, mesmo depois de um final de semana inteiro de descanso? Muitas vezes, o que está drenando sua energia não são apenas as tarefas diárias, mas coisas que você nem imagina. Hoje, você vai descobrir como identificar e se livrar de hábitos e pessoas que estão roubando sua vitalidade, sem você perceber. Fique comigo até o final e garanto que você vai sair daqui com uma nova visão sobre como viver de maneira mais leve, focada e com mais disposição. Vamos juntos nessa jornada. Sabe aqueles dias em que parece que tudo ao redor te desgasta, te deixa sem energia e sem vontade de seguir em frente? Às vezes, você nem percebe, mas muito do que te esgota vem de coisas que, na verdade, poderiam ser evitadas. Existem lições de vida que, quando aprendidas, mudam totalmente a forma como você enxerga o mundo. E sabe o mais interessante? Boa parte do peso que carregamos no dia a dia é completamente desnecessário. No vídeo de hoje, quero te convidar a deixar para trás dois dos maiores ladrões de energia que muitas vezes estão tão presentes na nossa vida que a gente nem nota: as pessoas negativas e o perfeccionismo. Quando você entende como essas coisas te afetam e aprende a lidar com elas, sua vida ganha uma nova cor, uma leveza que você nem imaginava que poderia sentir. Então, bora explorar esses dois tópicos de uma forma simples, prática e aplicável ao seu dia a dia. Lição 1. Desordem. A bagunça que você não vê, mas sente. Sabe aquele sentimento de estar sempre sobrecarregado, mesmo quando não está fazendo nada? Isso pode estar ligado à desordem ao seu redor. Acredite ou não, o ambiente em que você vive ou trabalha tem um impacto direto na sua energia e na sua clareza mental. Já acordou e deu de cara com a pilha de roupas no canto, a mesa cheia de papéis, e só de olhar já sentiu um cansaço? Pois é, essa bagunça física acaba criando uma bagunça mental também. Imagina que sua vida é como um rio de águas claras e calmas. Agora, imagine que cada objeto fora do lugar, cada coisa acumulada sem utilidade, é uma pedra nesse rio. Aos poucos, as pedras vão criando obstáculos, e aquela água que antes fluía tranquila começa a ficar cada vez mais lenta, quase estagnada. E assim é com sua energia. Quanto mais desordem, mais bloqueios você sente para se concentrar e se sentir. A filosofia estoica nos ensina a importância de manter a ordem externa para refletir um estado de paz interior. Não é sobre se tornar uma pessoa obsessiva por organização, mas sim entender que um ambiente limpo e organizado pode ajudar a manter sua mente mais leve e focada. Então, como resolver esse problema de uma vez por todas? Um método simples e eficaz é o das 3 caixas. Pegue 3 caixas e separe as coisas em 3 categorias. A primeira, para o que você realmente precisa manter. A segunda, para o que pode doar ou vender. E a terceira, para o que pode descartar sem dó. Faça isso em cada canto da sua casa ou escritório. Não precisa ser tudo de uma vez. Vá por partes. O importante é começar e perceber a diferença que isso faz no seu estado mental. Outra dica é adotar uma abordagem mais minimalista. Não é moda passageira, é uma forma de garantir que apenas o essencial permaneça à vista. Quanto menos objetos desnecessários à sua volta, mais você consegue se concentrar no que realmente importa. Sua mente agradece e você ganha uma sensação de leveza. Lembre-se, a desordem não é só inimiga do seu espaço físico, mas também da sua energia mental. Se você mantiver as coisas organizadas, vai perceber que sua mente também ficará mais clara e focada. E isso impacta diretamente na sua produtividade e no seu bem-estar. Lição 2. Pessoas negativas. O ladrão silencioso da sua energia. Você já se pegou em uma roda de conversa onde tudo o que ouve são reclamações, pessimismo e uma visão cinzenta da vida? Parece que não importa o que aconteça. Essas pessoas sempre enxergam o lado ruim das coisas. São aquelas que, mesmo em um dia ensolarado, encontram motivo para dizer que vai chover. Gente assim é especialista em transformar qualquer situação, por mais simples que seja, em algo negativo. E o pior é que essa negatividade pega, sabe? Elas funcionam como uma esponja velha, que ao invés de limpar, espalha sujeira por onde passa. Cada encontro com elas deixa um pouco de peso nas suas costas, e você sai dessas conversas
mais cansado do que entrou. Mas aí vem a pergunta: como se livrar dessa drenagem de energia sem precisar cortar todo mundo da sua vida? Bom, não precisa sair rompendo laços com todo mundo. O segredo está em aprender a lidar. Um jeito eficaz é imaginar que sua mente é um forte, com muros altos e resistentes, e todas essas reclamações e lamentações são como flechas que não conseguem atravessar. Você escuta, mas não deixa que isso te afete. Ao invés de ser uma esponja que absorve o negativismo, seja como uma parede que reflete tudo isso de volta. Outra dica valiosa é aprender a ser seletivo. Nem toda conversa vale a pena, e você tem todo o direito de evitar interações que só te fazem mal. Se alguém está sempre te puxando para baixo, tente reduzir o tempo que passa com essa pessoa. Que tal trocar aquele café semanal com o colega que só reclama por uma tarde curtindo um livro ou fazendo uma caminhada? Essas pequenas mudanças fazem uma diferença gigantesca na sua energia. Por último, lembre-se de que você não controla o humor dos outros, mas pode controlar como reage a ele. Deixe que as pessoas tenham os dias delas, mas não se deixe levar por esse turbilhão. A sua paz é o seu bem mais precioso. Proteja-a com todo o cuidado do mundo. Lição 3. Perfeccionismo, o inimigo que se disfarça de amigo. Agora vamos falar de um outro vilão, o perfeccionismo. À primeira vista, ele pode parecer um aliado. Afinal, quem não quer fazer as coisas da melhor forma possível? Mas, se você olhar mais de perto, verá que o perfeccionismo é uma armadilha perigosa. Ele te faz acreditar que só o resultado perfeito vale a pena, quando, na verdade, essa busca por perfeição é o que te impede de progredir. Quantas vezes você já começou um projeto, achou que não estava bom o bastante e, em vez de terminar, ficou revendo e ajustando infinitamente? Essa sensação de que nunca está bom o suficiente é exaustiva. E sabe o que é pior? Muitas vezes, a diferença entre o que você já fez e o que você ainda quer melhorar é quase imperceptível para os outros. Você se desgasta por detalhes mínimos, enquanto poderia estar avançando. O perfeccionismo é como uma corrida em uma esteira. Você gasta energia, mas não sai do lugar. A verdade é que essa busca incessante pela perfeição te paralisa. Em vez de aproveitar o processo, você fica preso na angústia de tentar alcançar um ideal que na prática nunca chega. Mas calma, tem como resolver isso. Primeiro, entenda que nem tudo precisa ser perfeito. A vida não é um concurso de beleza onde cada detalhe conta. Muitas vezes, o bom o suficiente já é mais do que suficiente. Se você está pintando uma parede, por exemplo, estabeleça um tempo para terminar o trabalho. Quando o prazo chegar, considere a tarefa finalizada. Não precisa passar horas ajustando cada milímetro de cor ou textura. O objetivo é concluir, não ficar preso em minúcias que, no fim, só te cansam. Outra dica importante é aprender a se permitir errar. Errar faz parte do processo e é assim que a gente aprende e evolui. Se você ficar com medo de falhar ou de não entregar o perfeito, vai acabar travado. A filosofia estoica nos ensina a focar no que está ao nosso alcance e a aceitar o que não podemos controlar. Aplique isso na sua vida. Não adianta querer acertar 100% das vezes. O que importa é fazer o seu melhor dentro do possível. Além disso, lembre-se que a perfeição é uma ilusão. O que pode parecer perfeito para você pode não ser para outra pessoa. O ideal é ser mais gentil consigo mesmo e entender que o esforço que você coloca já é o suficiente. Dê valor ao seu processo, às suas conquistas, por menores que sejam. E sabe o que mais? Quando você se liberta dessa necessidade de ser perfeito, você abre espaço para ser criativo, para inovar e, mais importante, para viver com mais leveza. Tudo flui melhor quando você não está preso a um padrão inalcançável. Lição 4. Comparar-se com os outros. Uma corrida que você nunca vence. Se existe algo que pode drenar sua energia de forma brutal, é o hábito de se comparar com os outros. E, no mundo em que vivemos, onde as redes sociais mostram só o lado mais bonito da vida de todo mundo, essa comparação acaba se tornando uma armadilha constante. Você olha para a vida perfeita dos outros e, de repente, sente que a sua está sempre aquém, como se você nunca fosse bom o suficiente. E esse ciclo de comparação não só te esgota, como também te impede de aproveitar o que você já tem. Imagine que você está correndo uma maratona, mas em vez de se concentrar no seu caminho,
Você passa o tempo todo olhando para o lado, tentando acompanhar o ritmo de quem está correndo ao seu redor. O resultado? Você se distrai, perde o foco e eventualmente acaba ficando para trás. E o mais irônico é que a corrida dos outros não deveria importar para você. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo, suas próprias batalhas. Comparar-se é, basicamente, correr atrás de algo que você não pode controlar. Os estoicos tinham um ensinamento muito valioso sobre isso. Foque sua energia no que você pode controlar. O que os outros fazem, conquistam ou aparentam ser, está fora do seu alcance. Quando você gasta seu tempo e energia se comparando, está desperdiçando o que tem de mais valioso, a sua própria jornada. Então, como evitar essa armadilha? Primeiro, reconheça que a vida não é uma competição. Cada um tem sua própria trajetória, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Em vez de se comparar, tente focar no seu próprio progresso. Celebre suas pequenas vitórias e reconheça onde você pode melhorar, sem se martirizar. Uma técnica eficaz é estabelecer metas pessoais baseadas no seu próprio desempenho anterior e não no que os outros estão fazendo. Se você quer melhorar sua carreira, por exemplo, compare seus resultados de hoje com os de 6 meses atrás, em vez de ficar de olho no colega que parece estar sempre à frente. Isso vai te dar uma visão muito mais clara do seu progresso real e te motivar a continuar. Outra prática poderosa é a gratidão. Tire alguns minutos do seu dia para refletir sobre o que você já conquistou e pelo que é grato. Quando você se concentra nas coisas boas que já fazem parte da sua vida, a necessidade de se comparar diminui naturalmente. Lembre-se, a grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas talvez seja porque você não está olhando direito para o seu próprio jardim. Por fim, sempre que sentir aquela tentação de se comparar, pare e reflita. O que você ganha com isso? Na maioria das vezes, só mais frustração. Então, em vez de desperdiçar sua energia olhando para o lado, olhe para a frente, para o seu caminho. A vida é curta demais para ser vivida com os olhos no que os outros têm. Foque em você, porque no final o que importa é a sua jornada. Lição 5. Preocupação excessiva. O vilão invisível, que te suga por dentro. Quem nunca se pegou acordado de madrugada, pensando em tudo o que pode dar errado? A preocupação, quando em excesso, é como um parasita silencioso. Ela vai sugando sua energia, sua alegria de viver. E o mais curioso é que muitas vezes ela se alimenta de coisas que nem chegaram a acontecer. A mente humana tem essa capacidade impressionante de criar cenários desastrosos que, na maioria das vezes, não se concretizam. Mas mesmo assim, continuamos a alimentar essa máquina de preocupações, desperdiçando nosso tempo e nossa energia em algo que nem sequer está sob nosso controle. É como se a preocupação criasse um canal de notícias 24 horas dentro da nossa cabeça, mas em vez de relatar fatos, ela apenas nos bombardeia com previsões catastróficas. E se der tudo errado? E se eu falhar? E se aquilo que estou planejando não acontecer como esperado? Esses "e se" consomem uma quantidade absurda de energia mental. E o pior, eles não resolvem nada. Pelo contrário, só aumentam a sensação de ansiedade e incapacidade. A filosofia estoica traz um ensinamento valioso nesse aspecto. Ela nos lembra que devemos focar no que está sob nosso controle e deixar de lado o que não podemos mudar. Isso é libertador. Pense bem, você não tem controle sobre o futuro, mas pode se preparar da melhor forma possível para ele. A preocupação em si não evita que problemas aconteçam, mas faz com que você perca o presente, vivendo antecipadamente dores que talvez nunca venham. Uma técnica simples, mas muito eficaz para lidar com a preocupação excessiva é a regra dos 5 minutos. Separe apenas 5 minutos do seu dia para pensar nas suas preocupações. Marque no relógio, dedique-se a isso, mas depois que o tempo acabar é hora de seguir em frente. Pode parecer bobo, mas limitar o tempo que você gasta com esses pensamentos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. No final, muitas das preocupações que você tinha nem sequer mereciam tanto tempo de reflexão. Além disso, é essencial buscar atividades que te ajudem a se desconectar dessas preocupações. Pode ser um exercício físico, uma prática de meditação ou, simplesmente, um bom livro que te transporte para outra realidade. O importante é encontrar algo que te devolva a paz
e te ajude a manter a mente ocupada com coisas positivas. Quanto mais você investe em atividades que recarregam sua energia, menos espaço sobra para as preocupações. Outra dica prática é escrever suas preocupações em um papel. Quando você coloca seus medos e ansiedades no papel, fica mais fácil enxergar o quão irreais ou desproporcionais muitos deles são. O que parecia uma montanha, quando visto de longe, muitas vezes se revela apenas uma pequena colina. Ao visualizar suas preocupações de forma mais objetiva, você consegue dar a elas o peso real que merecem. No final, a preocupação excessiva é um desperdício de energia. Ela não resolve os problemas, não impede que coisas ruins aconteçam e ainda rouba a sua paz. Ao aplicar a filosofia estoica e focar no que está sob seu controle, você se liberta desse ciclo vicioso. Então, da próxima vez que sua mente começar a girar nesse carrossel de preocupações, lembre-se de que você tem o poder de desligar esse canal de notícias mentais e focar no que realmente importa. Lição 6. Monotonia, o vazio silencioso, que drena sua criatividade. Agora vamos falar de um ladrão de energia que muitas vezes passa despercebido: a monotonia. Sabe aquele sentimento de que os dias estão se repetindo, como se você estivesse preso em uma versão sem graça de Feitiço do Tempo? Acorda, faz as mesmas coisas, vê as mesmas pessoas e vai dormir sentindo que o dia foi mais do mesmo. Essa falta de novidade, essa ausência de mudança, vai sugando sua energia aos poucos e você nem percebe. Quando dá por si, está vivendo em um modo automático, sem motivação, sem brilho, apenas cumprindo tabela. A monotonia, por incrível que pareça, não é só a repetição de tarefas ou a falta de novidade. Ela tem um impacto direto na sua criatividade e no seu entusiasmo pela vida. Imagine que cada dia da sua vida é um quadro em branco e cabe a você escolher as cores para preenchê-lo. Se todos os dias você pinta com as mesmas cores, no mesmo estilo, a tela começa a perder seu encanto. Aos poucos, o que antes era vibrante se torna monótono e sem vida. E como mudar isso? O segredo está em trazer pequenas variações para o seu dia a dia. Não precisa fazer mudanças radicais, mas adotar pequenas novidades na sua rotina pode fazer uma diferença enorme. Por exemplo, se você sempre toma o mesmo café da manhã, que tal experimentar algo diferente? Um novo sabor, um novo prato, algo que quebre a rotina. Às vezes, mudar algo tão simples quanto isso já é o suficiente para trazer uma sensação de frescor ao seu dia. Outra maneira de combater a monotonia é introduzir novas atividades na sua rotina. Se você passa o dia todo sentado em frente a um computador, que tal reservar um tempo para praticar uma atividade física? Não precisa ser nada complicado. Uma caminhada ao ar livre, um alongamento em casa, ou até mesmo aprender a dançar, pode ser uma ótima forma de mexer com seu corpo e sua mente. O importante é se permitir sair da zona de conforto e experimentar coisas novas. Se no trabalho você está sempre fazendo as mesmas tarefas, veja se é possível mudar um pouco o ritmo. Talvez você possa propor novos projetos, buscar formas diferentes de executar as mesmas atividades ou até mesmo conversar com seus colegas sobre novas ideias. Às vezes, um simples ajuste na forma de fazer algo pode trazer uma nova perspectiva e fazer o dia parecer menos monótono. A filosofia estoica nos ensina que a monotonia não é necessariamente algo externo, mas a forma como a encaramos. Você pode estar fazendo as mesmas atividades, mas se mudar a forma como se relaciona com elas, o impacto será diferente. Um exemplo disso é encarar cada dia como uma oportunidade de aprender algo novo, mesmo nas atividades mais rotineiras. Esse foco no aprendizado e no crescimento pessoal pode transformar até a tarefa mais repetitiva em algo interessante. E claro, é importante ter um tempo reservado para o lazer e a diversão. Nem tudo precisa ser produtivo o tempo todo. Tirar um tempo para fazer algo que você gosta, que te diverte, pode ser uma excelente forma de recarregar as energias e combater o desgaste da monotonia. Seja assistir um filme, fazer uma atividade criativa ou simplesmente relaxar, o importante é quebrar o ciclo da repetição. Em resumo, a monotonia é um ladrão silencioso que vai sugando sua vitalidade aos poucos. Mas você tem o poder de mudar isso.
Pequenas variações na sua rotina, novos desafios e um olhar diferente sobre as atividades diárias podem transformar completamente a forma como você vive. Não deixe que a repetição tire o brilho dos seus dias. Afinal, cada dia é uma nova chance de criar algo diferente e dar mais sentido à sua jornada. Lição 7. Falta de sono. O preço alto que você paga por não priorizar o descanso. Se tem uma coisa que a gente costuma subestimar, é o poder de uma boa noite de sono. Quantas vezes você já deixou de dormir o suficiente por causa de compromissos de trabalho, estudos ou até mesmo por ficar maratonando aquela série? Parece inofensivo, afinal, perder algumas horas de sono em uma noite não é o fim do mundo, certo? Mas a verdade é que com o tempo, a falta de sono vai se acumulando e cobrando um preço alto, tanto físico quanto mental. Pense no sono como o combustível do seu corpo. Você não pega a estrada com o tanque vazio, certo? Da mesma forma, não deveria tentar viver sua rotina sem o descanso necessário. Quando você negligencia o sono, é como se estivesse dirigindo com o carro na reserva. No começo, você até consegue continuar, mas logo percebe que está rodando no limite, sem ter energia suficiente para lidar com as tarefas do dia a dia. A falta de sono não só te deixa cansado e de mau humor, mas também afeta sua capacidade de tomar decisões, sua memória e até sua produtividade. É como se seu cérebro entrasse em modo de sobrevivência. Você consegue continuar fazendo as coisas, mas não na sua melhor forma. E o pior é que, com o tempo, o cansaço se torna crônico. Você se acostuma a se sentir exausto o tempo todo e passa a achar que isso é normal. E claro, não podemos esquecer o impacto que isso tem na sua saúde. Privar-se de sono aumenta os níveis de estresse, enfraquece seu sistema imunológico e te deixa mais suscetível a doenças. É um ciclo vicioso. Quanto menos você dorme, mais estressado fica. E quanto mais estressado, menos consegue dormir bem. A consequência disso é que sua energia vai se esgotando e você começa a se arrastar pelos dias. Mas como resolver isso? Bom, a primeira coisa é entender que o sono deve ser uma prioridade, não um luxo. Você não está sendo produtivo ao sacrificar horas de descanso para fazer mais coisas. Na verdade, está comprometendo sua capacidade de fazer qualquer coisa bem. A solução começa com algo simples: criar uma rotina de sono. Tente ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana. Pode parecer difícil no começo, mas seu corpo vai se ajustando como um relógio. Quando você estabelece uma rotina regular de sono, a qualidade do seu descanso melhora significativamente. Outro ponto importante é criar um ambiente propício para dormir. Isso significa desligar todos os dispositivos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz da tela interfere na produção de melatonina, o hormônio que regula o sono, e pode dificultar o adormecer. Desligue o celular, a TV, o tablet e qualquer outra fonte de distração. Ao invés disso, faça algo relaxante, como ler um livro ou praticar técnicas de meditação. Além disso, cuide do seu ambiente de sono. O quarto deve ser escuro, fresco e silencioso. Se você mora em um lugar barulhento, considere usar tampões de ouvido ou uma máscara de olhos para bloquear a luz. O importante é que seu quarto seja um espaço dedicado ao descanso. Se o estresse estiver roubando suas noites de sono, uma boa alternativa é adotar práticas de relaxamento antes de dormir. Meditação, exercícios de respiração profunda ou até um banho quente podem ajudar a acalmar a mente e preparar o corpo para o descanso. Lembre-se de que você não precisa estar fazendo algo o tempo todo. Priorizar o descanso é tão importante quanto qualquer outra tarefa do seu dia. Dormir bem não é só uma questão de conforto, é uma necessidade fisiológica. Se você não se dá o descanso que precisa, seu corpo e sua mente começam a dar sinais de alerta. Não espere chegar. Comece a valorizar mais suas noites de sono e veja como sua energia, disposição e até seu humor melhoram consideravelmente. A longo prazo, seu corpo e sua mente vão te agradecer. Lição 8. Relações tóxicas. Como se livrar dessas correntes invisíveis? Você já se sentiu exausto depois de passar um tempo com certas pessoas? É aquela sensação de que a sua energia foi drenada, como se estivesse carregando o peso de um mundo que não é o seu. Pois é,
Estamos falando das relações tóxicas. Essas são aquelas interações que, ao invés de te acrescentarem, te sugam e te deixam mentalmente e emocionalmente esgotado. O mais difícil, muitas vezes, é perceber que estamos presos em um ciclo de convivência com pessoas que não fazem bem. E pior ainda, aceitar que essas pessoas podem ser alguém próximo, como um amigo de longa data, um colega de trabalho ou até mesmo um familiar. Relações tóxicas podem ser comparadas a um buraco negro emocional. No início você não percebe o efeito, mas aos poucos vai sendo sugado para dentro desse vórtice onde tudo parece drenado e difícil de escapar. O pior é que muitas vezes você se acostuma com essa dinâmica e acaba justificando o comportamento da outra pessoa, ou pior, culpando a si mesmo por se sentir assim. Mas é importante entender que não é seu dever consertar ou carregar o fardo emocional de outra pessoa. A esse ponto. O primeiro passo para se libertar dessas relações é reconhecer que elas existem. Nem sempre é fácil, porque muitas dessas pessoas tóxicas disfarçam seus comportamentos manipuladores ou negativos sob uma capa de preocupação ou cuidado. Elas criticam, fazem você se sentir culpado e te arrastam para seus próprios dramas. São mestres em te envolver em um ciclo interminável de tensão, reclamações e críticas. E no final das contas, você se sente mal, mesmo sem saber exatamente o porquê. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar e deixar de lado o que está fora do nosso alcance. E aqui está a chave. Você não pode mudar o comportamento dessas pessoas, mas pode controlar como reage a elas. Não é egoísmo proteger sua paz mental. Muito pelo contrário, é uma atitude de autocuidado essencial. Estabeleça limites claros. Se alguém constantemente te suga com suas reclamações, críticas ou dramas, aprenda a dizer não. Isso pode ser desconfortável no começo, mas a longo prazo vai te poupar um desgaste enorme. Dizer não é uma atitude de rejeição, mas sim de preservação. Não significa que você está abandonando a pessoa, mas sim que está priorizando o seu bem-estar. E isso é fundamental. Ao colocar limites, você está deixando claro que não está disposto a continuar sendo parte de um ciclo negativo que não te faz bem. Que na maioria das vezes, essas pessoas vão tentar te manipular ou te fazer sentir culpado, mas é aí que você precisa manter a firmeza e lembrar que cuidar de si mesmo não é errado. Outra dica valiosa é reduzir a quantidade de tempo que você passa com essas pessoas. Você não precisa cortar laços completamente, mas pode sim limitar o quanto se expõe a elas. Se for um amigo, talvez você possa vê-lo menos. Se for um colega de trabalho, tente se distanciar um pouco das conversas tóxicas no ambiente de trabalho. E se for um familiar, é importante manter as interações sob controle para que você não se sinta emocionalmente drenado depois de cada encontro. A verdade é que às vezes é preciso tomar decisões difíceis para proteger sua saúde emocional. E isso inclui se afastar de pessoas que não te fazem bem. A vida é curta demais para ser desperdiçada em relações que sugam sua energia e minam sua autoestima. Lembre-se, você não tem obrigação de carregar o peso emocional de outras pessoas. Seu bem-estar deve ser sua prioridade. Lição 9. Autocrítica. Quando você é seu pior inimigo, agora vamos falar de um inimigo que muitas vezes nem percebemos que está lá. A autocrítica. Todo mundo passa por momentos em que precisa refletir sobre seus erros e fracassos, mas a autocrítica vai muito além disso. Ela é aquele monstro interior que vive apontando o dedo para cada pequeno erro que você comete e te faz sentir que nunca é bom o suficiente. O problema é que, em vez de te ajudar a crescer, essa voz interna acaba roubando sua energia e te levando para um ciclo interminável de autossabotagem. Sabe aquele sentimento de cansaço que aparece depois de uma tarde sozinho, apenas com seus próprios pensamentos? Não é porque você fez algo fisicamente exaustivo. É porque você ficou preso em um ciclo de crítica interna. Eu deveria ter feito isso melhor. Porque eu sempre erro nisso. Nunca vou conseguir acertar. Esse tipo de pensamento é como carregar uma mochila cheia de pedras. Quanto mais você se critica, mais pesado fica o fardo. A filosofia estoica ensina que devemos nos concentrar no que podemos controlar e aceitar o que está além do nosso alcance. E isso inclui a forma como reagimos aos nossos próprios erros.
Todos nós erramos, isso é um fato, mas o que importa de verdade é como lidamos com esses erros. Se você está constantemente se criticando e se punindo, não está dando espaço para o aprendizado ou para o crescimento, está apenas drenando sua energia. A autocrítica muitas vezes está ligada a uma expectativa irreal de perfeição. Quando você se cobra demais para ser perfeito, qualquer falha, por menor que seja, parece um desastre completo, e isso gera um ciclo de frustração, porque a perfeição é inalcançável. A cada erro, a voz da autocrítica fica mais alta e você se sente cada vez mais incapaz. Então, como sair desse ciclo? Um bom começo é aprender a praticar a autocompaixão. Em vez de ser tão duro consigo mesmo, tente se tratar da mesma forma que trataria um amigo querido. Se um amigo cometesse um erro, você o criticaria duramente ou ofereceria palavras de apoio? Com certeza, a segunda opção. Então, por que não fazer o mesmo consigo? Ser gentil consigo mesmo não significa ser complacente com os próprios erros, mas sim reconhecer que todos nós estamos em constante aprendizado. Outro ponto importante é separar fatos de percepções. Às vezes, você se castiga por coisas que nem são reais, mas que você imaginou. Por exemplo, pode se culpar por não ter feito algo de forma perfeita, quando na verdade o que você fez já estava mais do que bom o suficiente. A autocrítica distorce a realidade, e quando você a enfrenta com mais objetividade, consegue ver as coisas de forma mais clara. Energia. Além disso, a prática da atenção plena pode ser uma ferramenta valiosa para combater a autocrítica. Ao observar seus pensamentos de forma desapegada, sem se deixar levar por eles, você consegue identificar padrões negativos e parar o ciclo antes que ele te consuma. É como assistir a uma tempestade de longe, em vez de estar no meio dela. Lembre-se, a autocrítica excessiva não te torna uma pessoa melhor. Na verdade, ela te paralisa e te impede de evoluir. Quanto mais você se castiga, mais difícil fica enxergar o aprendizado por trás dos erros. E a verdade é que errar faz parte do processo. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado, mas só se você permitir que seja. No fim, ser gentil consigo mesmo é uma escolha. Você pode continuar se criticando duramente ou pode optar por se tratar com mais compaixão e entendimento. Quando você faz essa escolha, começa a liberar a energia que estava sendo consumida pela autocrítica e a usar essa energia para crescer e se desenvolver. Afinal, a vida já tem desafios suficientes. Você não precisa ser seu próprio inimigo nessa jornada. Lição 10. Sobrecarga de responsabilidades. Quando tudo pesa e nada te pertence. Quantas vezes você já se pegou sobrecarregado, como se estivesse carregando o mundo nas costas? E o pior, quantas dessas responsabilidades que te pesam tanto realmente pertencem a você? Vivemos em uma sociedade que valoriza o multitasking, onde ser ocupado é sinônimo de ser produtivo. E muitas vezes, acabamos assumindo mais do que deveríamos, seja por medo de dizer não, por querer agradar, ou até mesmo por achar que damos conta. Mas a realidade é que essa sobrecarga de responsabilidades não só rouba nossa energia, como também nos leva ao limite do estresse. É comum, por exemplo, no ambiente de trabalho, aceitar mais tarefas do que podemos realizar. Quando alguém te pede para fazer algo, você quase que instintivamente responde: "Claro, eu faço". No início, parece que está tudo sob controle, mas aos poucos, as tarefas começam a se acumular e você se sente cada vez mais pressionado. De repente, o que era apenas um favor vira uma obrigação, e você se vê preso em uma lista interminável de compromissos. E não é só no trabalho. Em casa, muitas vezes, assumimos responsabilidades que não são nossas, seja na gestão da casa, na criação dos filhos ou até mesmo em situações sociais. É como se estivéssemos sempre prontos para salvar o dia, mas no final, quem precisa ser salvo somos nós. O problema é que a sobrecarga de responsabilidades vai minando sua energia aos poucos, até que você se sinta exausto, sem saber exatamente por onde começou. Aqui a filosofia estoica pode ser uma aliada poderosa. Os estoicos acreditavam que não devemos nos sobrecarregar com coisas que estão fora do nosso controle. E no caso da sobrecarga de responsabilidades, muitas vezes, o que está fora do nosso controle é o desejo de agradar a todos. É fundamental entender que dizer não
não é uma atitude egoísta, mas sim uma forma de preservar sua energia para o que realmente importa. Delegar também é uma solução prática para lidar com a sobrecarga. Muitas vezes temos a ideia equivocada de que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas a verdade é que ao compartilhar tarefas, não só você se alivia de um fardo, como também permite que outras pessoas cresçam e aprendam. Delegar não é abandonar responsabilidades, mas sim distribuir o peso de forma justa. E aqui entra a importância de saber identificar o que realmente é sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo: isso realmente me pertence? Eu sou a pessoa certa para lidar com essa tarefa? Ou estou apenas assumindo mais do que deveria? Esse exercício de reflexão é essencial para não se afundar em compromissos que, no fundo, não são seus. Além disso, aprender a dizer não é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. No início pode parecer difícil, porque vivemos em uma cultura que nos ensina a agradar e a aceitar tudo que nos é pedido. Mas a verdade é que, ao dizer não, você está se protegendo de um desgaste desnecessário e ganhando mais tempo e energia para se dedicar ao que realmente faz sentido para você. É importante também criar limites claros. Não é porque você é capaz de fazer algo que deve fazer. Seu tempo e sua energia são limitados, e se você não estabelecer limites, vai acabar se esgotando. Saber priorizar o que é realmente importante e abrir mão do que é desnecessário é um ato de sabedoria e cuidado consigo mesmo. A sobrecarga de responsabilidades é uma das maiores causas de estresse na vida moderna. Estamos constantemente sendo puxados em várias direções, com a sensação de que precisamos dar conta de tudo e mais um pouco. Mas a verdade é que você não precisa carregar o mundo nas costas. Você tem o direito de recusar tarefas, de delegar e de priorizar o que realmente importa. No final das contas, a vida não é sobre fazer tudo, mas sobre fazer bem aquilo que é importante. Liberte-se do peso que não é seu e veja como sua energia e sua qualidade de vida melhoram. Lição 11. Não aceitar a realidade, a batalha perdida, que rouba sua paz. Muitas vezes, a maior fonte de desgaste na nossa vida vem da nossa resistência em aceitar as coisas como elas são. Em vez de abraçar a realidade, ficamos presos em uma batalha inútil, tentando mudar o que está além do nosso controle. E essa luta incessante contra o imutável não só consome nossa energia, mas também nos impede de seguir em frente e encontrar paz. Imagine que você acorda num dia comum e, ao se olhar no espelho, percebe que seu cabelo não está como você gostaria. Claro, pode ser frustrante, mas será que vale a pena gastar tanta energia mental se preocupando com isso? Você pode tentar de tudo para mudar a situação, mas no final, o que é que realmente muda? Esse é um exemplo simples, mas a verdade é que gastamos uma enorme quantidade de energia lutando contra coisas que não podemos mudar. A filosofia estoica nos ensina justamente isso: aceitar o que está fora do nosso controle e focar no que podemos mudar. É uma abordagem prática e libertadora. Quando você aceita as coisas como elas são, não significa que está desistindo ou sendo passivo, mas sim que está escolhendo direcionar sua energia para o que realmente importa. Um exemplo clássico de resistência à realidade é o trânsito. Quantas vezes você já se pegou irritado no meio de um engarrafamento, perdendo a paciência com os motoristas ao redor ou se estressando porque está atrasado? Mas o que você realmente pode fazer a respeito? A estrada continua parada e você não tem o poder de mover os carros à sua frente. Nesse momento, você tem duas opções: continuar se irritando, aumentando sua frustração e desgastando sua energia, ou aceitar a situação e usar esse tempo de maneira mais produtiva. Talvez ouvir um audiolivro ou um podcast interessante, transformando aquele momento de frustração em algo mais leve. Essa mudança de perspectiva pode ser aplicada em várias áreas da vida. Aceitar a realidade não significa que você precisa gostar dela ou concordar com ela, mas sim que você está disposto a parar de lutar contra o inevitável. E essa atitude por si só já traz uma sensação de paz e alívio. Outro exemplo comum é nas relações interpessoais. Muitas vezes, nos desgastamos tentando mudar o comportamento de outras pessoas, seja um parceiro, um colega de trabalho ou um familiar. Mas a verdade
é que você não pode controlar como os outros agem, apenas como você reage a eles. A partir do momento em que você aceita que não pode mudar os outros, mas pode ajustar seus próprios comportamentos e atitudes, começa a retomar o controle sobre sua própria vida. Além disso, aceitar a realidade também significa reconhecer os limites do seu próprio poder. Há momentos em que, por mais que tentemos, simplesmente não conseguimos mudar uma situação. Seja por fatores externos ou limitações pessoais, é importante saber quando parar de insistir e seguir em frente. Isso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. E esse processo de aceitação não se aplica apenas às grandes questões da vida, mas também às pequenas frustrações do dia a dia. Coisas como perder o ônibus, derramar café na roupa ou ter que lidar com uma máquina que parou de funcionar no meio de uma tarefa. Em vez de perder a cabeça e deixar que essas pequenas irritações dominem seu dia, tente aceitar que algumas coisas estão fora do seu controle e que se estressar por isso não vai mudar nada. Os estoicos acreditavam que nossa energia é limitada e que desperdiçá-la em batalhas que não podemos vencer é o maior erro que podemos cometer. Se você parar para pensar, quantas vezes já gastou horas, dias ou até semanas tentando mudar algo que simplesmente não estava ao seu alcance? E no final, tudo o que restou foi o cansaço e a frustração. Aceitar a realidade não é se conformar com a mediocridade, mas sim ter a clareza de enxergar o que pode ou não ser mudado. E ao fazer isso, você libera sua mente e seu coração para focar no que realmente importa: seu crescimento, sua paz e suas próprias conquistas. Como já dizia o filósofo estoico Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Portanto, escolha pensamentos que te libertem e não que te aprisionem. Lição 12. Não dedicar tempo a si mesmo. O esquecimento, que custa caro, no mundo corrido em que vivemos, onde há sempre uma nova tarefa a ser feita, um compromisso a ser cumprido ou uma demanda a ser atendida, é muito fácil esquecer de uma pessoa extremamente importante: você. Quando foi a última vez que você realmente dedicou um tempo só para si, sem pensar nas obrigações do trabalho, nas demandas da família ou nas expectativas dos outros? Se não consegue se lembrar, é um sinal claro de que está na hora de mudar isso. O que acontece quando você negligencia o tempo para si mesmo é semelhante a tentar dirigir um carro com o tanque vazio. No começo, você pode até continuar avançando, mas aos poucos o motor começa a falhar, o desempenho cai e, de repente, você se encontra totalmente esgotado, incapaz de continuar. E o pior é que muitos de nós continuamos nesse modo automático, tentando dar conta de tudo, sem perceber que estamos cada vez mais próximos de um colapso. A falta de tempo para si mesmo afeta não só sua energia, mas também seu bem-estar mental, emocional e físico. Quando você está constantemente se dedicando a tarefas externas, sem reservar um momento para descansar e se reconectar consigo, a exaustão se acumula, e isso reflete em todos os aspectos da sua vida, no trabalho, nas relações e até na forma como você enxerga o mundo. É importante entender que dedicar tempo a si mesmo não é egoísmo, é necessidade. Assim como você precisa se alimentar e dormir para sobreviver, também precisa de momentos de solitude e autocuidado para manter sua saúde mental e emocional em equilíbrio. A filosofia estoica enfatiza a importância da introspecção e do autocuidado. Para eles, dedicar tempo a si mesmo era uma prática essencial para uma vida plena e equilibrada. Mas o que significa na prática dedicar tempo a si mesmo? Para alguns, pode ser simplesmente tirar um tempo para ler um livro que goste, assistir a um filme, fazer uma caminhada ou até mesmo meditar. Para outros, pode significar reservar um momento do dia para refletir sobre seus sentimentos, suas conquistas e seus desafios. O importante é que seja um tempo em que você se desconecte das demandas externas e se concentre em si. Um erro comum é achar que só podemos dedicar tempo a nós mesmos quando todas as obrigações estão resolvidas. Mas a verdade é que as obrigações nunca acabam. Sempre haverá algo a fazer, alguém a atender, uma tarefa pendente. Se você esperar até que tudo esteja resolvido para se cuidar, vai perceber que esse momento nunca chega. Por isso, é fundamental priorizar esse tempo,
assim como você prioriza suas outras responsabilidades. Uma dica prática é bloquear na sua agenda momentos dedicados exclusivamente a você. Pode ser um pequeno intervalo durante o dia ou uma tarde no fim de semana, mas o importante é que você trate esse compromisso com a mesma seriedade que trataria uma reunião de trabalho ou um encontro importante. Esse é o seu momento de recarregar as energias e cuidar de si, e nada deve interferir nisso. Outro ponto importante é aprender a dizer não. Muitas vezes nos sobrecarregamos porque temos dificuldade em recusar pedidos e convites, achando que precisamos estar sempre disponíveis para os outros. Mas a realidade é que, se você não cuidar de si, não terá energia ou disposição para cuidar de ninguém mais. Dizer não a algumas demandas é dizer sim ao seu bem-estar. E não se esqueça, dedicar tempo a si mesmo não é só sobre descansar. É também sobre fazer coisas que te trazem alegria e satisfação. Seja um hobby, uma prática criativa ou simplesmente passar um tempo em silêncio, o importante é que você se permita fazer o que te faz bem. No final, a vida é um equilíbrio entre as responsabilidades e os momentos de autocuidado. Se você negligencia um lado, o outro acaba sendo afetado. Portanto, lembre-se de que o tempo que você dedica a si mesmo não é perdido. É, na verdade, o que te dá forças para continuar enfrentando os desafios do dia a dia com mais leveza e disposição. Não perca a oportunidade de transformar seus sonhos em realidade. Deixe um comentário com suas metas. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de um empurrãozinho. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Juntos, podemos alcançar grandes conquistas. Até o próximo vídeo.